Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, 23 de junho de 2026, véspera de São João. Um abraço a todos os festivos, aqueles que estão em festas, né, de São João hoje. Dia de fogueira, dia de adivinhação, dia de casamento, dia de tudo, né? Maravilha. Vamos lá, muito bom. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar muito vivo, muito feliz, graças a Deus. E a você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. O meu muito obrigado. Agradeço demais. Obrigado aos 676 inscritos. Eu não vou mais falar não, gente. Porque graças a Deus tô crescendo muito, viu? Foi uma semana fantástica, porque eu estava com 672, acho que quarta-feira, e hoje estou com 676 inscritos. Muito obrigado. E a proposta continua. Até o final do ano nós chegaremos, ultrapassaremos o número de 1000 inscritos no meu canal. Obrigado, a visualização foi muito baixa, 14 pessoas que visualizaram o meu vídeo, mas não tem problema, eu entendo, é a festa junina, talvez o título, né? Eu falei assim, o Brasil não investe nas crianças que são pobres. É um assunto muito importante, mas não chamou atenção, mas não tem problema. Na próxima, quem sabe esse aqui não vai chamar. Como eu falei, eu mudei, né, um pouco a forma de fazer vídeo, dou geralmente 3, 4 notícias. Hoje eu vou falar de 3 assuntos aqui: vacinação infantil, Bolsonaro desune a direita e Lula pretende visitar Cristina Kirchner na Argentina. Eu peço desculpas de antemão se não der para falar de todos. Eu ainda quero talvez falar de um quarto, que é sobre uma criança que está pedindo para ser cirurgiada em Santa Cruz do Capibaribe. Segundo nota do blog do Ney Lima, né? Vamos lá. Agora, é importante porque a vacinação infantil talvez tomará o meu tempo todo, né? A inauguração do Estadão de São Paulo, dia 19/5/2025, resgate da vacinação infantil, é o título, enfatiza: a vacinação infantil enfrenta um retrocesso contínuo e generalizado no Brasil. Isso é uma pena. É uma pena porque significa que não se salva vida. Vacina é vida, vacina é desenvolvimento, vacina é a condição mínima necessária que o Estado precário, desumano, desonesto como o nosso oferece para salvar a vida dessas crianças. E, infelizmente, cada ano, né, que passa, o número de crianças que procuram os postos de saúde, os pais, né, que são os negligentes, os principais culpados, os ignorantes, né, que compram ideia falsa sobre vacina e não leva suas crianças para se imunizarem. Aponta, segundo o anuário Vacina BR de 2025, editado pelo Instituto Questão de Ciência, IQC, com a colaboração de outros institutos e do Fundo Nacional das Nações Unidas, UNICEF, né, com informações de 2000 a 2023, nenhum estado no Brasil atingiu a meta de vacinar de pelo menos 95% das crianças. Contra 17 doenças que são evitadas e são curadas com a vacina. Veja a riqueza: 17 doenças que atacam principalmente as crianças. Paralisia infantil, sarampo, catapora, etc. E também há uma evasão, ou seja, as pessoas tomam a primeira dose, talvez para cumprir um certo ritual, poder viajar, poder tirar o passaporte, poder o pai receber o salário de família na empresa, mas não voltam para tomar a segunda dose. Isso é muito triste. Muito triste. E vergonhoso para você, pai, você, mãe. Tome vergonha. Desculpa, eu tenho que ser grosso. Eu tenho que ser mal educado. Tome vergonha na cara e vacine os seus filhos. Tem a vacina no posto?
Vacine seus filhos. Você está fazendo bem a eles, não é a você não. As suas ideologias, as suas idiosincrasias, a sua ignorância, não passe para seus filhos não. Cuide dos seus filhos, cuide das crianças. Né? Em 2023, 80% do Programa Nacional de Vacinação, né, que é o PNI, não foram cumpridos. Mesmo em São Paulo, que é o estado mais rico, não ficou longe da meta. Isso é triste, é triste. Em 2024, a maioria dos estados não conseguiu atingir ou seja, que é a meta de 95%. Você nunca chega a 100%, mas 95% é o número ideal. Já deixa muita proteção. Essas doenças como sarampo, catapora, coqueluche e tuberculose vão sendo afastadas. Tétano vão sendo eliminadas porque o vírus para de circular, porque 95% das pessoas estão protegidas. Essa tragédia, já finalizando esse assunto, essa tragédia teve como consequência a estupidez do governo de direita, de extrema-direita de Jair Bolsonaro, quando ele se posicionou contra o mundo, contra a vacina. A campanha ridícula, de má fé, desonesta de Jair Bolsonaro contra a vacina. E a disseminação de pessoas medíocres, ignorantes, com celular, com WhatsApp, mandando mentiras sobre vacina, isso desestimula, isso amedronta os pais. Mas isso é ignorância, isso é falta de vergonha. Os pais não devem crer nesses estúpidos como Jair Bolsonaro, porque ele é um estúpido, ele não passa disso, não tem adjetivo para qualificar Jair Bolsonaro sobre a mediocridade que ele é. Quando se coloca contra a vacinação, interrompe um processo tão bonito como era. O Brasil era exemplo no mundo quando se tratava de questão. O meu ídolo, meu Deus, que foi enviado no planeta Terra, que é o Sabin, que desenvolveu a vacina contra a paralisia infantil, diversas vezes visitou o Brasil, diante da importância que o Brasil dava ao combate à paralisia infantil, que nós erradicamos essa, mas se não tomar vacina, ela volta. E eu imagino um pai que não quer vacinar o seu filho, se o filho ou a filha dele se tiver uma doença, uma paralisia infantil tão trágica. Eu ainda lembro da tragédia que foi a paralisia infantil, porque eu sou de uma geração que ela ainda atacava muito as nossas crianças. Eu quase poderia ter sido vítima da paralisia infantil. Não fui por sorte, mas várias pessoas da minha família, pelo menos 2 pessoas, a Maílda e a Jóbia, que são da minha família, que tiveram problemas da paralisia infantil. Graças a Deus, a partir da década de 60, 70, o Brasil tomou um rumo de combate a essa doença tão trágica, tão infernal para as crianças. E se nós não cuidarmos, os pais não tomarem vergonha na cara, como eu falei no início, desculpa mais uma vez, mas tem que ser grosso. Às vezes a gente não pode ser maleável, coitado. Não, tem que tomar um remédio imediatamente, tem que dar um remédio forte. Às vezes o doente, ele prefere aquele médico que passa um remédio que dói, mas ele fica bom. É o que eu estou tentando fazer aqui, aplicar um remédio dolorido, chamar de falta de vergonha. Você mãe, você pai que não vacina seus filhos, você é um criminoso. Porque se sua filha ou seu filho sofreu uma doença grave como paralisia infantil, a culpa é sua. Que você que foi negligente, você que foi ignorante, você que não permitiu que ela se protegesse. Para sairmos desse buraco, desse estágio, esse caos cognitivo, porque isso é falta de pensamento, falta de juízo. Uma pessoa que não vacina seus filhos, ele não tem juízo. Ele não pensa. É um imbecil, é a palavra exatamente na palavra exata, no sentido exato, é um boçal. Um pai que não aceita que seus filhos sejam vacinados ou a mãe. Não passa disso. Isso me revolta muito porque isso é ignorância, é má fé, é desonestidade.
Cara, seja desonesto com você. Uma vez o fiscal do Ministério do Trabalho, atuando um empregador que não assinava a carteira do seu funcionário, o fiscal do trabalho me deu um conselho que eu aceitei como para mim, e ele disse para o empregador: com o senhor pode fazer o que quiser da sua vida, mas o empregado o senhor tem que protegê-lo. Anotar a carteira, o contrato, anotar na carteira de trabalho desse trabalhador. O contrato de trabalho é a garantia, é o bem-estar dessa pessoa. E é mesmo. Brigue com você, mas não brinque com as crianças. Vacine. Vacina não mata. Claro que a vacina ela pode ter efeitos colaterais, como tem aquelas pessoas que têm as vacinas, acho que não sei se é do Butantan ou da Fundação Oswaldo Cruz, que são desenvolvidas com ovo. As pessoas que têm alergia a ovo não podem tomar vacina, mas tem a recomendação. Agora, as mentiras, as desonestidades que esse governo Bolsonaro inventou sobre vacina, que encontraram ferro. Gente, isso é uma cascata, não vá nessa onda não. Vacine seu filho mais uma vez. Precisa que o governo Lula, né, tome iniciativa de fazer uma campanha rigorosa, os meios de comunicação, a grande mídia, as redes sociais como eu, que prestem um serviço, mas prestem um serviço de informação, não as mentiras, as descalabras introduzidas nos sites, nas redes sociais dos seguidores de Jair Bolsonaro, que é um medíocre, é um desonesto quando ele briga contra uma coisa tão importante como é a vacinação. O SUS precisa de se reerguer. O SUS precisa de se levantar com esse programa. Sair às ruas, sair às praças com campanha. Com Zé Gotinha, como foi a personagem tão lindo, tão gostoso que nós tínhamos no Brasil. E que ele perdeu perdeu esse prestígio, mas ele pode ser conquistado de novo. As pessoas precisam de acordarem. É isso que a gente precisa fazer. Mas ainda tem um resto de minutinhos aqui. Bolsonaro desune a direita. A insistência de Jair Bolsonaro de se candidatar em 2026, que não será candidato porque ele está inelegível e provavelmente estará preso em domicílio, porque ele não vai ficar muito tempo preso no presídio. Eu acredito que nem irá para o presídio pela doença, pela má qualidade de saúde que ele tem, lamentavelmente. Eu queria ele são e salvo para pagar no presídio a desonestidade que ele defendeu. Né? E aí isso dificulta a direita ou a extrema-direita encontrar um candidato único para enfrentar o presidente Lula em 2026. Que já é candidato, a campanha já está na rua. A direita só falta acertar se é Tarcísio de Freitas, se é Ronaldo Caiado, se é o Zema e se é o governador de São Paulo, que eu nem sei o nome dele, Ratinho Júnior, né? Ratinho Júnior. Acho difícil a direita se unir, mas tudo bem. Eu tenho um medo nessa eleição de 2024, eu confesso que eu não vou ver se eu acho o nome dele, do professor, para eu dar o crédito. E uma ideia dele muito interessante. Deixa eu ver se eu acho. João César, o nome dele é João César. João César Rocha. Ele é do ICL, Instituto Conhecimento Liberta, né? Ele defende uma tese. Isso é a política clara, né, do bolsonarismo. Eleger muitos senadores. Bolsonaro, a direita radical de Bolsonaro não quer ganhar a presidência da República, segundo aquele professor que eu respeito muito. O objetivo dele, se a presidência da República vier para a direita, é um prêmio, mas o objetivo da direita radical no Brasil é fazer maioria no Senado para tentar mudar o STF. Se isso ocorrer, é uma ditadura. A ditadura com Tarcísio de Freitas, se não vier em 2027, vem em 2030. Tarcísio de Freitas é o pai da ditadura brasileira que vai nascer em 2026, 2027 e 2030. Porque eles vão
eles vão modificar a estrutura do STF. E se eu já falei aqui, sem a isenção, a independência dos três poderes, a democracia não se sustenta. Todo sistema democrático, todo regime democrático, ele precisa de três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Se o executivo, o legislativo dominar o judiciário, acabou a democracia. Vai se fazer como nós temos na Hungria, como nós temos agora do Donald Trump nos Estados Unidos, como nós temos o caso da Venezuela e como o caso da Rússia e tantos outros. E é o que o Erdogan lá, aquele da Hungria, é o sonho, né? É o sonho do bolsonarismo. Ele acaba com a democracia sem fazer a chamada reforma. Então o eleitor, ele precisa, em 2026, pensar muito, não em votar para presidente da República, mas em votar para senador, para deputado federal, para que nós não demos maioria à direita radical de Jair Bolsonaro, porque senão em 2030 o golpe estará instalado. Como o filho de Bolsonaro acabou de dizer em uma entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que se não mudar o candidato que tem um contrato de gaveta, um contrato escondido por debaixo dos panos, que ninguém vê, o candidato da direita que vencer tem a obrigação de indultar o crime de Jair Bolsonaro. Caso o STF se pronuncie contrário, que tem que se pronunciar porque é inconstitucional esse indulto que virá, o uso da força. Então o próprio filho de Jair Bolsonaro já admitiu mais um golpe em 2030 ou 2027 ou 2030. Então é preciso que a direita, o eleitor fique atento, porque já está se projetando um novo golpe de Estado no Brasil, que é a composição majoritária do Senado para instituir impeachment dos ministros do STF. Hoje tem uma matéria no Globo da jornalista Bera Megali, diz: parlamentares de direita miram o impeachment de mais o ministro do STF, que é o Flávio Dino. Por que o Flávio Dino, eles estão com raiva de Flávio Dino? Porque o Flávio Dino está tentando dar uma transparência, uma honestidade ao envio das emendas parlamentares, que é um roubo, é um descalabro, é uma falta de vergonha dos parlamentares que estão roubando o nosso dinheiro através das emendas PIX, das emendas parlamentares. Lula pretende visitar a Cristina Kirchner. É um erro estratégico e diplomático do presidente Lula, ao ir à Argentina, segundo informações, vamos dizer assim, se solidarizar com a prisão, né, com a ex-presidente da Argentina, que está presa, né, por corrupção. Ela não é uma presa política, ela não é uma perseguida política. Ela é uma pessoa desonesta. A justiça argentina, que tem soberania, encontrou provas nos autos e a condenou por corrupção. Então, se o presidente Lula for à Argentina se solidarizar com a Cristina Kirchner, porque ela foi presa por corrupção, o Lula está dizendo: ok, então também não prenda o Bolsonaro, porque Bolsonaro também está sendo condenado por corrupção, por tentativa de golpe de Estado, que é uma corrupção, que ele corrompeu as instituições, as estruturas sociais democráticas do nosso país. Lula deveria se preocupar com o cenário interno, ou seja, com os juros altos, baixo investimento, inflação bem acima da meta, né? Bem acima da meta e por aí afora. Ele não pode, se ele se solidarizar com a presidente da Argentina, a ex-presidente da Argentina, ele está dizendo que no Brasil tudo pode. Ou seja, a lei só é boa para o inimigo. Não, a lei tem que ser boa para todos, para o amigo e para o inimigo. Cometeu erro, tem que pagar. Né? Não pode. Então o erro de Lula é esse. Ele, ao invés de se preocupar com os problemas do nosso país, que temos inflação alta, falta de investimento, inflação fora da meta, não tem como chegar esse ano mais, talvez só em 2026 ou em 2027, que é difícil porque vai estar o ano de eleição, ele não vai se preocupar em administrar, porque a partir de agora Lula não vai mais se preocupar com o país, não, ele vai se preocupar com a eleição. Essa é a grande verdade. Finalizando, eu vou ler aqui, tem um blog de um jornalista muito respeitado, chama-se Blog do Ney Lima, em Santa Cruz do Capibaribe, e diz assim, essa matéria é do dia 20/6, tá?
Família busca ajuda para custear a cirurgia de 50 mil para criança de 6 anos em Santa Cruz do Capibaribe. Essa é a realidade do Brasil. As pessoas têm que humilhar-se, a fazer rifa, a pedir esmola, desculpe o termo grosseiro, mas é porque dá revolta, para que uma criança de 6 anos que tem paralisia cerebral não morra. Eu quero aqui chamar, hoje eu estou revoltado, o prefeito Hélio Aragão, mostre que o senhor tem vergonha e leve essa criança para o hospital do SUS e opere, e entregue a família cirurgiada, prefeito. Mostre que o senhor é um prefeito, o senhor não disse que é um bom prefeito para Santa Cruz do Capibaribe. Se o senhor renegar ajuda a essa criança, o senhor é o pior prefeito da história de Santa Cruz do Capibaribe. Porque isso é obrigação da prefeitura, é obrigação do SUS. As pessoas, as famílias humildes, pobres de nosso município, de nosso país, não podem se humilharem. Como o senhor está deixando essa mulher, essa mãe, esse pai, humilhando-se, pedindo esmola, e o senhor sabe que a prefeitura tem dinheiro. Não me venha com conversa fiada. Não me venha me criticar. Mostre que na prefeitura quem paga a custa é o SUS, é a Previdência Social. Isso é negligência, isso é falta de fé, isso é para não atender com dignidade as pessoas. E os prefeitos são obrigados a prestar uma saúde de qualidade. Isso é revoltante. Pode ser quem for, eu não tenho medo de prefeito, não tenho medo de ninguém, porque eu estou defendendo a Constituição. A Previdência Social é custeada pela sociedade e pelo governo, para dar assistência gratuita a todos os brasileiros, independentes delas serem contribuintes ou não. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, um dever do município. Não me venha com conversa fiada dizer que o município não tem dinheiro, porque se o senhor afirmar isso, o senhor continua afirmando que o senhor é um grande mentiroso. Todos os prefeitos que disserem que não tem condições de fazer uma operação de 50 mil reais, ele é um mentiroso, porque quem paga as despesas hospitalares é o SUS e a Previdência Social. O governo federal repassa esses recursos para os municípios. Os municípios só executam a saúde, o programa de saúde. É uma vergonha um município da grandeza, da história de Santa Cruz do Capibaribe não dá assistência aos seus filhos, aos seus cidadãos. Isso é revoltante. Não tenho medo. Daqui a pouco eu vou sair na rua. Se eu morrer, tudo bem. Eles podem até mandar me matar. Eu não tenho medo de morrer. Mas eu tenho que denunciar essa falta de vergonha das prefeituras, negligenciar a saúde. O que é mais importante para uma família? Deixar que essa família, eu não sei o nome dela é Jennifer, eu vou dar o nome da criança, em homenagem a Jennifer Vitória, de 6 anos, está realizando uma campanha solidária para arrecadar 50 mil reais destinados a uma cirurgia de tratamento da menina que tem paralisia cerebral. Isso é desonesto. Uma prefeitura da capacidade de Santa Cruz do Capibaribe não socorrer uma criança dessa. Vocês me desculpem. Não tem como ser bonzinho. Eu tenho um profundo respeito pelo prefeito, nunca ouvi. Mas eu respeito. Eu respeito os políticos de Taquaritinga do Norte, respeito os políticos de todo o nosso país. Agora, pelo amor de Deus, uma criança de 6 anos, dê o mínimo que essa criança, município de Santa Cruz do Capibaribe, o povo de Santa Cruz não pode ficar revoltado contra mim. Tem que ficar revoltado contra a prefeitura que não atende. Mas o povo de Santa Cruz vai ficar com raiva de mim porque eu estou fazendo essa denúncia. Que, aliás, não sou eu, estou repetindo. Quem denunciou foi o blog de Ney Lima. Isso é uma vergonha. Vocês me desculpem, eu me altero porque não tem como, gente, ser pacífico num momento desse. O prefeito gasta bilhões de reais com a festa junina. A prefeitura disponibiliza milhões e não tem 50 mil para pagar uma cirurgia? Isso é uma vergonha. Não estou contra a festa junina, não. Isso é muito bom, traz progresso, traz desenvolvimento, traz história para a nossa cidade. Agora, não podemos negligenciar só porque a coitada é pobre. Provavelmente é de família pobre, de família humilde, que o prefeito não importa. Só quer o voto daqui a 4 anos. Isso é desonesto. Nós precisamos mudar esse cenário desse país. Gasta-se milhões com a festa junina e não tem 50 mil, o SUS não tem. Claro que tem condições de fazer essa cirurgia.
Se não tem em Santa Cruz, que é uma vergonha, Santa Cruz não tem um hospital decente ainda hoje, leve para Caruaru, leva para Recife, leva para Garanhuns, sei lá onde, mas interna essa criança e faz essa cirurgia. Não deixe que essas pessoas se humilhem, saem pedindo esmola. Desculpa o termo, o tão grave que é pedir esmola. Mas o que essa família está fazendo? É pedindo a Deus para salvar uma criança, salvar uma filha. E quando, na verdade, o culpado por tudo isso é o prefeito, que não, o secretário de saúde, que não manda essa criança para um hospital decente ser cirurgiada. No SUS tem como fazer isso. Não me venha com conversa fiada que não tem. Não tem, porque tem em Caruaru, tem em Recife, tem em Campina Grande e é de graça. Agora, basta o prefeito ter vontade de fazer. Não é negligenciar, não, e calar a boca. Lamentavelmente, as pessoas vão ficar com raiva de mim porque denunciei. Mas eu não me preocupo com isso, não. Porque eu estou defendendo uma criança. Não o conheço. Provavelmente não a conhecerei. Mas fica a minha, porque é um ser humano, é meu irmão, é minha irmã. A Jennifer é minha irmã. Independente dela estar nessa situação, é irmã de todos nós. E o prefeito, por incompetência, por desonestidade, nega. Não foi só ele não, tá, do seu prefeito? Não foi o senhor não, porque os anteriores também negavam. E os futuros vão negar se a sociedade não se revoltar. Foi feita uma associação de mães de crianças autistas, que tem crianças com 5 anos que o município ainda não ouviu. Porque não tem um médico especialista para recebê-los, para fazer uma consulta. No prefeito anterior, que é seu parceiro, é seu sócio. Seu prefeito Elinho Aragão, se eu fosse o senhor, eu cuidava dessa criança. E das demais crianças carentes de Santa Cruz de Caparaíbe, se o senhor quer honrar a família Aragão. Eu conheço a história da família Aragão. Que eu sou de Taquaritinga do Norte, nasci no dia 30 de 1 de 1957. Eu alcancei, não sei o que Raimundo Aragão é do senhor, se é bisavô, se é tataravô, não me importa, mas é um Aragão. Ele lutou pela emancipação de Santa Cruz de Capibaribe e fez história, como fez Padre Zuzinha. E o senhor devia fazer também a história de Santa Cruz de Capibaribe. Não é fazendo, mentindo, não. Pintando os meio-fios, gastando milhões na festa junina e deixando uma criança morrer. Provavelmente pode morrer se não alcançar esse dinheiro, que para pobre é muita coisa. Para uma família pobre é muita coisa. Agora para a prefeitura não é nada, quando o senhor gastou não sei quantos milhões com a festa junina. Que é justo, não estou criticando não. O senhor continue fazendo as festas juninas, mas cuide das crianças. É o meu apelo. Não fique com raiva de mim não. Eu peço desculpas pelas palavras agressivas que eu dirigi a Vossa Excelência. Mas eu sou um ser humano. Vou fazer como fez Jair Bolsonaro. O senhor não quer ser o meu vice-prefeito? Brincadeira, não sou candidato a nada, tá, gente? Seria a voz do povo, a voz dos miseráveis, a voz dos que não têm vez. Eu estarei aqui solitário nesse mundo velho de Santa Cruz de Capibaribe, desconhecido, que ninguém me conhece ainda em Santa Cruz de Capibaribe, que a culpa é minha, óbvio, que eu podia ser mais explícito, mais exposto, mas não estou. Eu prefiro o meu recluso, a minha casa, mas sempre estudando, sempre em defesa do ser humano, sempre em defesa dos direitos humanos. Foi para isso que eu me formei advogado. Foi para isso que eu lutei. Eu lutarei sempre pela liberdade, pelos direitos, pela democracia. Por isso minha tanta raiva, minha tanta preocupação contra a radical direita de Jair Bolsonaro, porque eles pregam um golpe de Estado. E eu vi o que era o golpe de Estado. Porque se fosse no tempo da ditadura, eu sairia daqui a 2 horas, eu estaria preso. Porque o exército vinha, batia a minha porta e me levava para a prisão porque nós não tínhamos democracia. A mesma forma que Jair Bolsonaro defende uma ditadura de Jair Bolsonaro. Mas tenho certeza, senhor Hélio Aragão, que o senhor não é um ditador, o senhor é um democrata. Espero que seja. E acho que o senhor não apoiou Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Se o senhor não apoiou Jair Bolsonaro, o senhor é uma boa pessoa. Muito obrigado, gente. Peço desculpas a todos vocês, a minha alteração, mas não tem como. É o sangue, é o sangue dos Farias, talvez, que se manifesta. A família Farias, que era uma família de muita luta, de muita democracia, de muita liberdade. Que diga o nosso Lindeberg Farias, a luta que ele tem, discordando muitas vezes de mim, mas é um Farias
que luta pela liberdade, luta pela democracia. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.